E se para sair da pobreza não dependesse de sorte nem de berço, mas sim de um tipo de conhecimento bem específico? Nessa análise, a gente vai mergulhar na visão bilionária de Flávio Augusto para entender o passo a passo que ele desenhou para quebrar as correntes do que ele chama de sistema. Ah, e antes da gente começar, um recado rapidinho. Para quem curte essas análises que vão fundo nas ideias, vale muito a pena se inscrever aqui no canal. Tem conteúdo novo toda semana para deixar a mente afiada. Fechado? Então vamos lá. Sabe, quando a gente fala de pobreza, a conversa quase sempre vai para dois lados, né? Ou a pessoa é pobre porque, é preguiçosa, ou então é uma coitada, uma vítima da sociedade. Mas o Flávio Augusto já chega quebrando essa discussão no meio. Para ele, o buraco é bem mais embaixo. E tá aí o ponto central de tudo. Ele basicamente diz que a pobreza não é um defeito de caráter nem um destino. É, na verdade, um buraco no conhecimento prático. A falta de um conjunto de habilidades que, segundo ele, nem a escola nem a faculdade ensinam, mas que são cruciais para construir a própria autonomia. Bom, e este aqui é o nosso roteiro para entender essa ideia. Primeiro, a gente vai desmontar o mito da pobreza. Depois, vamos seguir os 3 passos práticos que o Flávio propõe. Libertar a mente, aprender a vender e aprender a liderar. E para fechar com chave de ouro, vamos questionar tudo que a gente acha que sabe sobre o que é risco de verdade. Então, vamos lá. O primeiro passo, e talvez o mais importante, não tem nada a ver com dinheiro ou com negócios. É uma batalha interna, sabe? É sobre se libertar das ideias que nos mantêm presos sem que a gente nem perceba. Olha que interessante essa comparação. De um lado tem a mentalidade que ele chama de prisioneiro, aquela que vive buscando a tal da segurança, sabe? Um emprego estável, a aposentadoria do INSS. Do outro lado, a mentalidade de libertador, que já sacou que segurança de verdade é uma ilusão. Quem tem essa mente entende que o risco de verdade é ficar parado, esperando as coisas acontecerem. Essa frase é pesada, né? Ela expõe a armadilha. A promessa de segurança do sistema, na visão do Flávio, é como uma isca que custa a nossa liberdade e o nosso potencial. A primeira libertação, então, é entender que a segurança não está onde a maioria pensa que ela está. Ok, mente liberta. E aí, qual o próximo passo? Agora a gente vai para a parte prática, pegar a ferramenta mais poderosa para construir a independência. E essa ferramenta que muita gente ainda torce o nariz é a venda. Essa frase vem de uma história que ele conta de uma mãe desesperada procurando emprego para o filho. Ela dizia, pode ser qualquer coisa, até venda. Percebe o preconceito? Como se vender fosse a última opção, o fundo do poço? Mas o Flávio vira essa lógica de ponta cabeça, dizendo que essa é a habilidade número 1. E aqui tá o pulo do gato. Venda não é coisa só de vendedor. É para o médico que precisa de pacientes, para o advogado que precisa de clientes, para quem cria conteúdo e precisa de patrocínio. É a habilidade universal de gerar receita. Quem domina a venda na visão dele nunca mais passa aperto. E é muito importante entender isso aqui. Vender não é ter chaveco, não é lábia. É quase uma ciência. Precisa de ambição, ou seja, um porquê muito forte. Precisa de técnica que se aprende, se estuda, se aprimora. E talvez o mais difícil, precisa de gestão emocional para não desabar com os inevitáveis nãos que aparecem no caminho. E ele não está falando isso da boca para fora. Ele mesmo, antes de fundar a primeira empresa dele, já ganhava um salário altíssimo para a época, cerca de R$ 7.000 por mês como diretor de vendas. Ou seja, ele dominou essa habilidade, construiu a segurança dele com isso e só depois arriscou tudo para ir para o próximo nível. Mas saber vender é só o começo da escalada. Depois de garantir o próprio sustento, o crescimento de verdade vem quando se aprende a liderar. É aqui que o jogo muda de patamar. De alguém que gera a própria renda para alguém que multiplica o sucesso. E essa definição de liderança é fundamental. Não se trata de ser chefe, de mandar, é sobre libertar. Um líder, na visão dele, é alguém que ensina os outros a usarem essa arma das vendas para que eles também possam conquistar a própria liberdade. É sobre criar um exército de pessoas independentes. Com a mente livre, a habilidade de vender e a capacidade de liderar, a gente chega ao ponto final que amarra toda essa ideia. É aqui que a nossa percepção sobre o medo vira de cabeça para baixo, nos forçando a repensar o que realmente significa correr risco. Muita gente acha que o perigo está em empreender, em sair do emprego, em tentar algo novo. Mas se o sistema é essa propaganda enganosa, será que o perigo não está justamente onde a gente foi ensinado que existe segurança? E aqui vem a virada final.
O risco de verdade não é a incerteza de criar o próprio caminho. O maior perigo é a certeza de um futuro medíocre, dependendo de um sistema que a gente sabe que é falho. A questão que fica no ar é: o que dá mais medo? A possibilidade de falhar tentando se libertar ou a certeza de ficar preso para sempre?